Quando Jesus andou sobre as águas, tudo começou em uma noite escura. O céu estava coberto de nuvens, sem estrelas, sem lua, e um vento forte soprava, agitando o mar da Galileia. Os discípulos de Jesus, sozinhos em um pequeno barco de pesca, estão no meio do mar, lutando contra a tempestade. Eles haviam remado por horas, mas o vento contrário tornava a travessia exaustiva e perigosa. O barco balançava violentamente. As ondas quebravam contra a madeira, enchendo o barco de água e os corações dos discípulos de medo. Cada onda parecia mais alta que a anterior, e a escuridão tornava tudo ainda mais assustador. Eles eram pescadores experientes, acostumados com aquele mar, mas essa tempestade era diferente. Eles se sentiam pequenos, vulneráveis, e o pânico começava a tomar conta. No auge do medo, no meio daquela escuridão profunda, algo surreal acontece. Eles avistam uma figura se aproximando, caminhando sobre as águas turbulentas, como se estivesse em terra firme. Naquele momento de terror, a primeira coisa que lhes vem à mente não é um milagre, mas o sobrenatural assustador. Eles gritam, convencidos de que estão vendo um fantasma. O medo da tempestade se transforma em pavor de uma assombração. Eles se encolhem no barco, esperando o pior. Mas então, uma voz familiar e calma corta o som do vento e das ondas. É Jesus. Ele diz: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Essas palavras simples, ditas com autoridade e amor, começam a acalmar os corações apavorados. Reconhecer a voz do Mestre no meio do caos foi como um farol na escuridão. Eles não estavam mais sozinhos. Impulsionado por uma onda de coragem e fé, Pedro, sempre o mais impulsivo dos discípulos, responde: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Pedro não estava testando Jesus. Ele estava expressando um desejo profundo de participar daquele milagre, de estar perto do seu Senhor, mesmo que isso significasse desafiar todas as leis da natureza. Era uma declaração de fé audaciosa, e a resposta de Jesus é simples e direta. Venha com essa única palavra, Jesus convida Pedro para o impossível. Sem hesitar, Pedro coloca um pé para fora do barco e depois o outro. E o milagre acontece de novo. Pedro começa a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Por alguns instantes, ele compartilha do poder divino do seu mestre. Ele está fazendo o impossível, com os olhos fixos em Jesus. Mas então, algo muda. Pedro desvia o olhar. Ele olha para o lado e vê a força do vento. Percebe a altura das ondas quebrando ao seu redor. A realidade da tempestade invade seus pensamentos. E a dúvida começa a surgir. Como estou fazendo isso? É impossível. Naquele exato momento em que o medo supera a fé, ele começa a afundar. Água fria sobe por suas pernas e o pânico toma conta dele mais uma vez. Em desespero, ele grita a oração mais curta e sincera da Bíblia: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estende a mão. Ele não espera, não hesita. Com Pedro ao seu lado, ainda sobre as águas, Jesus o questiona com amor, não com repreensão. "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" A pergunta não era uma acusação, mas um convite à reflexão. Por que deixar o medo
ser maior do que a confiança naquele que o chamou. Juntos, Jesus e Pedro caminham de volta para o barco. Assim que eles sobem a bordo, outro milagre acontece. O vento para de soprar instantaneamente e o mar, antes furioso, se torna perfeitamente calmo. O silêncio que se segue é tão impressionante quanto a tempestade que o precedeu. O caos deu lugar a uma paz profunda e divina. Diante de tudo o que testemunharam, Jesus andando sobre as águas, Pedro fazendo o mesmo, o resgate milagroso e a calma instantânea da tempestade. O medo se transformou em adoração. Eles se ajoelham diante de Jesus e declaram algo que agora compreendiam em um nível muito mais profundo, verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Eles não estavam apenas seguindo um grande mestre ou profeta. Eles estavam na presença do próprio Deus. Essa história é muito mais do que um relato de um milagre impressionante. É uma lição poderosa sobre fé e medo. Assim como os discípulos, nós também enfrentamos tempestades em nossas vidas. Problemas financeiros, doenças, perdas, ansiedade. No meio dessas tempestades é fácil sentir medo e pensar que estamos sozinhos. Mas essa história nos lembra que Jesus está sempre presente. Mesmo quando não conseguimos vê-lo claramente, Ele nos chama para fora do nosso barco de segurança e nos convida a caminhar sobre as águas da incerteza, mantendo nossos olhos nele. A experiência de Pedro nos ensina uma lição crucial. Enquanto mantemos nosso foco em Jesus, podemos fazer o impossível. Mas no momento em que desviamos o olhar e focamos nos problemas, nas ondas e no vento ao nosso redor, começamos a afundar no medo e na dúvida. E mesmo quando afundamos, a história não termina aí. Assim como Jesus estendeu a mão para salvar Pedro, Ele está sempre pronto para nos resgatar quando clamamos por Ele. Sua graça é imediata e seu amor é incondicional. Então, qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Não se concentre no tamanho das ondas, mas na presença poderosa daquele que controla o vento e o mar. Tenha a coragem de Pedro para sair do barco e a humildade para gritar: Senhor, salva-me. Jesus, Ele nunca vai te decepcionar. A paz que Ele traz para o barco é a mesma paz que Ele quer trazer para o seu coração. Que a paz de Cristo, que acalma todas as tempestades, esteja com vocês. Até a próxima.